temos mais uma oportunidade para dar sequência ao estudo da obra Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a 25. O título é Nos Dons do Cristo. E pedimos ao nosso Mestre Cristo, Jesus, nosso irmão maior, nosso exemplo, nosso guia, que nos abençoe nesse instante, para que tenhamos a boa inspiração de nos mantermos fiéis aos ensinamentos que estão contidos aqui nessas páginas dessa obra, para que nós possamos complementar com a nossa humilde reflexão, a nossa humilde opinião, o entendimento dessa mensagem para melhor fixação de cada um de nós. O nosso benfeitor amigo retira da carta de Paulo aos Efésios, do seu capítulo 4, versículo 7, o texto que vai direcionar os seus comentários. E ele diz o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui, antes de entrar no texto, sobre esse versículo. O dom do Cristo que ele se refere são as virtudes do Mestre Jesus. Tudo aquilo que ele nos ensinou através dos seus exemplos, através da sua vida, através de todos os ensinamentos que ele nos deixou quando estava aqui presente junto a nós. A humildade, o carinho, o acolhimento, a atenção, a caridade, a doação, o amor, acima de tudo, tantas virtudes, que ele nos exemplificou. E nessa carta de Paulo aos Efésios, ele convida a esse povo a viver esses dons que Cristo nos deixou. Então, quem puder e quiser se aprofundar um pouquinho mais, depois também faça uma leitura da carta de Paulo aos Efésios. Não é um trecho longo, pode ser encontrado na Bíblia, e a gente complementa os estudos com essa leitura e com essas informações que esse nosso irmão Paulo repassou a esse povo nessa oportunidade. Então vamos aqui ao texto, que diz o seguinte: a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. A animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes e indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí, a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis a produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando
que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de que nosso crescimento real nos dons do Cristo. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Essa é a mensagem, a reflexão do nosso benfeitor amigo. Veja que ele nos chama a atenção aqui. Cada um de nós tem um campo de lutas situado na nossa vida íntima. Cada um de nós, logicamente, tem as suas experiências particulares. Cada um de nós vem para essa vida com determinadas situações a resolver, por situações a vivenciar, né? Com experiências que já trazemos do passado, com bagagem que já trazemos do passado de outras existências, né? Que nos favorece na nossa luta presente. E viemos trazendo também questões a serem resolvidas. Então, cada um de nós tem a nossa luta em nossa vida íntima. Temos a figura aqui da animalidade versus a espiritualidade. O tempo todo ele vem colocando esses contrapontos que mostra o nosso processo evolutivo, né? O nosso caminhar em busca do nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. Falando aqui dos dons do Cristo, nós lembramos da parábola dos talentos. Podemos complementar esse estudo com essa parábola trazida também por Jesus. E ela nos traz uma facilidade de entendimento grande, né, em relação a isso aqui. Tudo que nos foi colocado. Relembrando a parábola dos talentos, né, o mestre, ele deu aos seus servos, né, alguns talentos, né? Deu a 3 servos, ele deu um pouco mais, outro deu um pouco menos, e ao terceiro ele deu um único talento, e saiu e se retirou, e cada um, na ausência do seu mestre, trabalhou com esses talentos. Ao seu retorno, ele chamou os seus servos. Esse primeiro, que ele tinha dado mais talentos, ele devolveu ao seu senhor a quantia multiplicada, né? A quantia em dobro do que aquilo que lhe foi confiado. E o seu senhor ficou feliz com o resultado que ele obteve. O segundo recebeu um pouco menos, mas restituiu aquela quantia que lhe foi confiada, também somada de outro tanto, e fazendo com que o seu senhor ficasse feliz com o resultado por ele alcançado. O terceiro servo, ao se aproximar do seu senhor, devolveu a ele aquele único talento que lhe foi confiado, dizendo ao seu senhor que ele ficou com medo de perder ou de que acontecesse algo com aquilo que lhe foi confiado, e ele o enterrou. E naquela oportunidade estava restituindo ao seu senhor. E o seu senhor ficou triste, né, e ficou indignado com a postura desse seu servo. E
dizendo que se fosse para restituir daquela forma como ele tinha lhe confiado, ele tinha deixado na mão dos cambistas, né, para que ele recebesse aquele recurso com juros, né, com os acréscimos, né, que a época lhe proporcionaria. Enfim, trazendo para a nossa vida, cada um de nós, na nossa oportunidade reencarnatória, nós recebemos do Pai uma série de benefícios, de facilidades, né? Trazemos já de outras vidas, construções que realizamos ao longo aí da nossa caminhada. Isso tudo vem na forma de facilidade para nós, de conhecimento, bloqueados pelo esquecimento que nós temos do passado, mas na forma de instintos, de facilidades para enfrentar situações atuais. Isso tudo o Senhor nos concede. E cada um de nós faz com essa experiência que trazemos, com esses dons que nos são acrescidos pelo Pai, um uso de acordo com cada um de nós, né? Com a vontade ou com a disposição de cada um de nós. Alguns multiplicam esses dons, alguns trabalham esses dons em favor de outros, né? Alguns têm êxito na sua empreitada, outros que são favorecidos. O que fazem com esse favorecimento? Cruzam os braços. Nós podemos pegar um exemplo das pessoas que vêm nessa vida com tantas facilidades, com tempo, com condições financeiras e que passam a vida a desfrutar da matéria e das sensações. Perdem o tempo precioso da reencarnação sem desenvolver aqueles tantos talentos que Deus os confiou. Às vezes essas pessoas tinham capacidade de se relacionar, capacidade de agregar, capacidade de ajudar e não colocam nada disso em prática, né? Às vezes nós estamos falando aqui de hipóteses, muitas pessoas utilizam bem as suas condições, né? E outras tantas vêm em situações tão modestas, com tantas dificuldades, às vezes dificuldades de saúde, limitações físicas, e utilizam tão bem todas essas suas dificuldades que elas se transformam em virtudes, em exemplos para outras pessoas, né? São os talentos multiplicados. Nós administramos muitas vezes mal o nosso próprio corpo. Nós comemos em excesso, nós bebemos em excesso, nós não nos exercitamos, nós fazemos tanta coisa ruim para nós mesmos. Olha, o corpo é um talento recebido do mais alto. O corpo é uma dádiva que Deus nos concedeu para que nós possamos cumprir o nosso papel reencarnatório aqui na Terra. Se às vezes a gente vem com uma missão e a gente vem com a saúde para desempenhar essa missão, mas a nossa negligência faz com que nós, ao longo da nossa vida, vamos adquirindo doenças, vamos adquirindo dificuldades para o nosso corpo, e com isso nós ficamos prejudicados na execução das nossas tarefas ou do nosso planejamento. Quando quando estávamos lá no plano espiritual, né? Aquele planejamento que é feito para a gente enfrentar certas questões ou direcionar a nossa vida aqui na Terra. Então, nós mesmos temperamos a nossa vida com problemas, com dificuldades. Olha só, a responsabilidade pelo nosso corpo de quem mais é além de nós?
né? Ou tantos de nós que temos um corpo sadio e perfeito, poluímos esse corpo com os vícios. E isso falando só do nosso corpo, né? Tantas pessoas têm tantas outras coisas outras facilidades que poderiam colocar em prática, né? O dom de escutar, o dom da palavra, o dom de agregar as pessoas, o dom da música, da canção, o dom do auxílio, o dom de trabalhar em favor do próximo, de cozinhar, o dom de cozinhar para o outro, de fazer uma sopa, de fazer uma comida e de doar essa comida para aquele que tem necessidade. A facilidade de ter um veículo e conceder os favores aí de levar alguém a um tratamento médico num momento de dificuldade ou prestar um socorro. Poxa, são inúmeros dons ou inúmeras facilidades que são colocadas no nosso caminho para a gente desempenhar, né? Jesus é o exemplo maior para nós de todas essas virtudes. Ele não desperdiçou nenhuma das oportunidades que surgiu no seu caminho para exemplificar o bem. Aqui nesse texto, né, Emmanuel nos lembra que o tempo todo nós precisamos nos esforçar para praticar esse bem, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Tem um trecho que ele fala que observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Né? A gente vê muitas vezes só defeito na gente, e tantas qualidades nós trazemos, e as facilidades que nós temos, nós devemos trabalhá-la para que a gente favoreça mais e mais e mais, e a gente tenha mais e mais facilidade ainda para compensar as dificuldades da nossa vida, né? Lógico que a gente tem que trabalhar para desenvolver ou para superar as nossas dificuldades, mas não esquecer nunca de trabalhar esses dons, essas facilidades, essa boa parte que a gente já traz, para que a gente tenha assim mais facilidade de auxiliar ou de viver ou de passar pelas situações aqui na nossa vida. Outro lembrete importante que o benfeitor nos traz aqui, que não intentes destruir milênios de trevas de um momento para outro. Vale o esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Então, a gente fala, tem um exemplo dentro da própria doutrina espírita, que a natureza não dá saltos. Se a natureza não dá saltos, quem dirá nós, né? Nós não fomos criados nessa existência, nós somos seres aí com um longo passado. Só Deus sabe quanto nós já caminhamos. E quantas coisas que nós já fizemos, já estamos num planeta de provas e expiações. O fato de estarmos nesse planeta de provas e expiações significa que trazemos uma bagagem de questões, de erros, né, de descaminhos ao longo dessas existências passadas, e que ainda a gente muitas vezes continua repetindo nessa existência. Então, numa só vez, a gente não consegue modificar todo esse passado, não. A gente tem que observar aquilo que nos incomoda, porque aquilo que nos incomoda é sinal daquilo que precisamos modificar. E vamos fazendo os nossos esforços, pequenos esforços a cada dia, para que assim nós possamos vencer a nós mesmos a cada dia, uma conquista de cada vez, né? Para que essa conquista seja solidificada dentro de nós, né? Não esqueçamos de que a vida, não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo, né? Quanto mais a gente cresce vivendo de acordo com os ensinamentos do Cristo Jesus, mais a graça divina ocupará o nosso espaço individual, mais nós ficaremos cheios da graça divina, mais seremos o espelho do Cristo, de suas virtudes, de seu amor, né?
lembrando, vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia, uma etapa de cada vez, uma etapa passo a passo. Tem um outro trecho muito interessante que esse texto nos traz, que fala: persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Seus ensinamentos são fundamentais para nós, que nós possamos relembrá-los dia a dia e tentar colocar em prática na nossa vida. Agir como Jesus agia, e mais do que isso, reagir como Jesus reagia, porque agir como ele agia relativamente é mais fácil para nós, mas a reação, quando algo nos atrapalha ou quando quando algo nos prejudica, a nossa reação é aquele instinto mais agressivo que sai lá de dentro da gente. É aquilo que a gente precisa controlar e trabalhar. Essa reação, quando ela estiver pura, como a reação do Cristo, aí nós estamos conquistando, de fato, aquilo que ele vem nos ensinar. Muita paz, muita luz, e que os ensinamentos do nosso Mestre façam a diferença de fato na nossa vida e que nós possamos seguir esses exemplos com fé, com persistência, com humildade, com resignação e com muito amor. Até o nosso próximo encontro e que Jesus abençoe a todos.